O Thiago da Cadeirada. O time do Palmeiras viu que era necessário rejuvenescer. Hoje só tem atletas novos e com potencial, enquanto o Matos trouxe esses medalhões em má fase. É um ponto interessante para a gente discutir também, né? Essa questão do Cruzeiro ter contratado jogadores com grife, com renome e tudo mais. E na hora que a gente mais precisa deles, não tem um para chamar a responsabilidade, né? É o que a Rafa falou. A gente imaginava, eu imaginava pelo menos, que o Dudu fosse chamar a responsa ontem. O Gabigol tentou, não conseguiu fazer gol, só teve uma finalização, mas o Dudu não tentou. E lá na parte defensiva também, de quem se esperava alguma coisa, porque o Cássio vinha numa melhoria, também vimos uma falha gravíssima, né, que deu origem ali ao segundo gol. E sobre o Cássio, eu até vi alguém mandando aqui no chat, já vou achar. Vocês acham que precisa de um novo goleiro ou ainda há clima para o Cássio ser o camisa 1 do Cruzeiro? Lembrando que a janela só abre em junho. Eu acho que chegou o momento do Cruzeiro buscar um goleiro para competir com o Cássio. Não dá para o goleiro cometer tantos erros assim e ser incontestável, né? Muito por conta, talvez, da pouca experiência dos dois possíveis substitutos, né? O Léo Aragão tem seus 22, 23 anos, mas é um goleiro pouco experimentado. O Otávio é um atleta que está se colocando ali entre os profissionais ainda, um atleta de idade para jogar no sub-20. Eu gostaria muito de que o Otávio recebesse oportunidades, mas aí quando a gente faz uma análise de futebol, a gente precisa de ser realista e dificilmente um goleiro tão jovem vai receber oportunidades. Existem as exceções, né, mas assim, em lugares bem específicos. A gente lembra do Donnarumma no Milan assumindo a posição muito jovem. A gente lembra do Mikael no Atlético Paranaense, muito por conta da saída do Bento. O Léo Link acaba não respondendo da forma que o Atlético esperava, e aí em meio a uma temporada onde o Atlético precisava se salvar, ele acaba apostando no Mikael. Então é um movimento muito distante do futebol. Mas eu acho que sim, o Cruzeiro precisa olhar para o mercado. Até algumas semanas atrás eu cheguei a responder uma pergunta de que não via necessidade. Acho que o Cássio era um goleiro que poderia se recuperar, mas os erros do Cássio têm se tornado recorrentes em momentos onde eles não poderiam acontecer. Ele errou contra o Red Bull Bragantino, ele errou no jogo de ontem. Então acho que a gente já precisa começar a olhar com mais carinho para essa situação envolvendo um goleiro ali de alto nível para competir com o Cássio. O Cássio é um goleiro já de idade avançada, que tem um contrato longo e um salário alto. É difícil imaginar o Cássio sendo negociado para outro clube, né? E pelo contexto da vinda dele, é difícil imaginar que ele tenha vindo para disputar posição com alguém, né? Fosse para disputar a posição, ele tinha ficado no Corinthians. Então, foi uma avaliação que a diretoria fez ali, um pedido do Pedro Lourenço, né? A contratação do Cássio. A diretoria ali, na figura do Alexandre Matos, dos demais diretores do futebol, fazem a avaliação de que a contratação fazia sentido e trazem o Cássio. Acho que ele fez um bom ano de 2024, em que pese uma falha aqui ou ali, mas acho que em 2025 ele tem deixado muito a desejar e acho que ele vinha assim num viés de melhora pós intertemporada, né? Mas ontem realmente foram lances assim muito marcantes, as falhas que ele tem ali na sequência que originam o gol, o segundo gol, né, do Palestino, são realmente falhas muito, muito ruins. E aí eu não sei se é falta de confiança, se é questão de reflexo. Eu acho que o Cássio é um grande goleiro, mas vive uma fase muito conturbada, né? E aí a diretoria vai precisar sentar e avaliar, né? Vai trazer um goleiro? Que nível de goleiro, né? Porque eu concordo com o que o Pedro está falando aqui. Se for para trazer, tem que ser alguém para competir, com condições de competir por titularidade. Tem que ser alguém numa idade assim de prime, né? Físico, técnico. E o Cruzeiro hoje tem ou goleiros muito jovens ou um goleiro já fazendo a curva descendente na carreira. E aí, se for para trazer um goleiro, tem que ser uma solução, né? Para realmente chegar e tomar conta dessa posição. E aí isso vai gerar um outro problema, que é o Cássio eventualmente no banco de reservas. Ele vai seguir no Cruzeiro enquanto reserva? E aí eu tô falando porque goleiro é uma posição muito diferente das outras, né, gente? Assim, você não fica fazendo rodízio de goleiro, isso não existe.
Então, como que o Cruzeiro vai lidar com isso? É mais um problema para a diretoria de futebol do Cruzeiro resolver. Eu acho que ele pode se recuperar porque tem talento para isso. Eu acho que a capacidade técnica do Cássio está aí para todo mundo ver. Vinha fazendo bons jogos, mas é o segundo jogo em sequência que ele falha e a falha dele origina um gol do adversário, né? E aí, ou vira a chave muito rápido, né? Ou acaba ficando insustentável até pelo momento que o Cruzeiro vive, né, no campeonato. Se tivesse vencendo, mesmo com uma ou outra falha dele aqui e ali, essa coisa seria amenizada, mas quando o time tem que escalar 3 montanhas para fazer um gol, e a sensação é de qualquer ataque do adversário é gol, fica um pouco complicado. Então eu acho que o momento é muito delicado, e eu acho que tem que olhar para a janela do meio do ano, sim, para essa posição, mas não de qualquer jeito. Se for para trazer, que traga alguém para ser uma solução, né, e não mais um problema. Semana passada eu falei que também confiava no Cássio para poder continuar nessa questão de titularidade, Caramujo. Eu até falei que também não achava que o Cruzeiro precisaria ir ao mercado. Ainda fico nessa condição, porque temos aqui o Otávio e o próprio Léo Aragão, que apesar da falha contra o Democrata, pode ganhar oportunidades. Eu, neste momento, daria oportunidades para o Otávio. Temos mais 3 jogos aí na Copa Sul-Americana, outros do Brasileiro até a parada aí do meio do ano, até porque você ir em busca de um outro goleiro nesse momento, você acaba tirando espaço, inclusive do próprio Otávio também, que custou ganhar essa condição de pelo menos estar ali entre os 3 goleiros do Cruzeiro em condição de atuar. Então eu não acho que o Cruzeiro precisa ir ao mercado, porque temos goleiros aqui que pode, neste momento, e não há tempo mais propício para dar oportunidade para outro diante de 2 falhas em sequência do Cássio, e o treinador que temos hoje à beira de campo tem autonomia para poder fazer isso. Então daria oportunidade sim para o Otávio em algumas oportunidades. Boa. Sobre o goleiro aqui, tem gente a favor do Otávio, o Pinguim Predador falou, falha aqui ou ali, Rafa. Moça, ele falhou na final, é verdade, teve isso, né? Mas, enfim, o Cássio fez algumas só no jogo partidas. Mais importante, né, Pinguim? É. E depois falhou no clássico também, né? É que eu sou gentil. O Fábio Sena falou, testa o Otávio, já passou da hora. Adriano Oliveira, na Várzea tem jogadores melhores que alguns que estão no Cruzeiro. Fora Cássio. Adelaide sugerindo aqui o Léo Jardim do Vasco. É até um ponto que a gente tem que lembrar, galera, tem aquela regra aí no Campeonato Brasileiro, eu não sei se mudou alguma coisa para essa temporada, que o jogador que atua 7 partidas por um clube não pode se transferir, né, para jogar por outro da Série A. Então, boa parte dos goleiros titulares da Série A, no momento que abrir a janela, que é só em junho, eles já não vão poder jogar pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, no caso do Léo Jardim aí, é até um goleiro que está em fim de contrato, né? Então, o Cruzeiro talvez poderia pensar nele para o ano que vem. O Cleiton Santos falou que o maior absurdo de todos foi liberar o Anderson. O problema é que o Anderson também não tem jogado nada lá no novo clube, viu, Cleiton? Mas teve um bom momento aqui, né? O Wellington Cássio. Cássio tá bom. O problema é quando o time adversário chuta no gol. Aí é um bom ponto também. Caio Ferraz. Me mata de uma vez. Não, Caio, sem morrer, por favor. O Matheus Wessler. O problema foi o Léo Aragão ter feito a pior partida da carreira na estreia do Jardim. Isso é verdade, né? O Aragão entregou os 2 gols naquele dia contra o Democrata, então o Jardim já ficou meio receoso. O posicionamento dele porque uma coisa é uma falha técnica, assim, né? Sei lá, leva um peru, alguma coisa assim, mas o posicionamento dele é assustador mesmo. Ele esqueceu onde estava o gol, né? Aí é complicado, né, goleiro? Peraí, cara. O Danilo Carvalho. Cássio é o nosso Yuri Alberto. Não dá para saber se vai ser defesa absurda ou falha absurda. Mas o atacante, o Danilo, ele é julgado pelo acerto, né? O goleiro é julgado pelo erro. O Wanderson falou que Lautaro não é titular nem no campeonato do Ipaba. Resta saber onde ele é titular, né? Elson Filho, depois do jogo de ontem, só a beleza da Rafa para melhorar meu dia. Abraço a todos. Um galanteador, Elson. O Luciâncio Buru, Pedro Torres nunca passa frio, sempre coberto de razão. Ah, tá. Quero ver sair nessa friaca aí, se ele não vai passar frio. O Rafael Frazão se tornou membro aqui da Samuca TV. O Thiago Dom Black também. Valeu aí a dupla. O Andersânio Santos. O jogo ontem foi uma vergonha. O Cruzeiro não teve vontade de vencer o jogo. Se contar ontem quantas vezes o Fabrício Bruno salvou o Cruzeiro de tomar o primeiro gol, o Lautaro perdeu um gol que qualquer centroavante chutaria no gol. Ele tentou driblar o goleiro, né, Andersânio?
O cara que não consegue andar em linha reta tentou driblar o goleiro, né? Mas enfim. Você falou do Fabrício Bruno aqui, eu vou até aproveitar que tem uma entrevistinha aqui, 4 minutinhos, Fabrício Bruno falou com Samuel Venâncio após o jogo. Vamos ouvir o zagueiro Fabruno. Fabrício aqui, vamos falar com o zagueiro do Cruzeiro. Fabrício, sobre essa derrota, né, até conversava com o Dudu, sobre essa dificuldade do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, né, uma campanha muito ruim para tudo aquilo que o Cruzeiro teve de contratação, de investimento, de pré-temporada, de tudo, e a expectativa da torcida é elevada lá embaixo. Como é que vocês pensam isso tudo também? Como é que faz para reverter esse quadro? Fabrício, você que é um cara que também tem essa experiência. Cara, assim, falar com muita serenidade e sabedoria. É um momento que é sempre difícil de se falar depois de uma derrota. E, consequentemente, uma chance difícil de classificação, visto tudo que foi feito até aqui. Mas, assim, eu acho que até aqui a temporada em si ela não é boa, né? Visto o Campeonato Mineiro, a própria Sul-Americana. E muitas das vezes, cara, a responsabilidade é nossa, dos nós jogadores. Porque se você for parar para pensar e analisar todos os jogos, todos os gols que tomamos dentro da Sul-Americana, a gente toma gol de bola parada. E acima de tudo, a bola parada ela é concentração, não é? Talvez a gente tem um trabalho tático numa quesito de marcação ou não, mas é muito mais concentração e atitude. E muitas das vezes a gente está tomando gols assim. São jogos, são rotineiros esses erros. Por isso que é muito falado sobre a bola parada, mas muitas das vezes isso é questão de concentração. E talvez a gente também não pode viver nessa ciranda desses altos e baixos. A gente faz um puta jogo contra o São Paulo, consegue um empate, busca, sai correndo atrás do resultado. E aí contra o Bahia a gente faz um jogo magnífico e aí depois a gente começa já a cair um pouco. A gente tem que ter uma constância e ter um DNA de um time muito competitivo que vai conseguir entregar resultados. Porque você faz um puta jogo contra o Bahia e consequentemente você não consegue repetir aquela atuação, naturalmente o torcedor ele vai se frustrar. Então fica também um sentimento de tristeza. A gente tem um presidente, cara, que tem um enorme carinho e respeito por todos nós. E é um cara que, não só ele, mas o Pedro Júnior, são dois caras que confia bastante em todos, que tem um enorme carinho pela gente. Então, assim, talvez seja uma coisa rotineira minha também, pedir desculpa ao presidente, cara, que é um cara que se entrega e se doa pelo clube como poucos. Sentimento de tristeza para mim também, que sou um torcedor do clube e vim com o intuito de ganhar e de vencer, e talvez esses 4 meses está aquém do que eu esperava, como eu imaginava, como eu vim sonhando pra cá, né? Mas vamos corrigir isso, essa rota é trabalhando, cara. Não tem essa de ficar falando muito. É trabalhar, pedir desculpa ao torcedor que se entrega, aos torcedores que vieram aqui para apoiar a gente. Infelizmente a gente não conseguiu. E que sirva de lição, cara, que a gente acorde enquanto é tempo, porque esse clube é gigante e merece todo o respeito do mundo. Ô Fabrício, tá tudo bem internamente? Como que é o dia a dia, o trabalho, o clima entre todos? Porque se tudo estiver funcionando, a bola vai entrar, né? O futebol, ele geralmente funciona assim, né? Eu acho que sem dúvida, nós somos um elenco que todo mundo se dá bem com todo mundo, não tem vaidade, é um elenco extremamente competitivo entre si, e talvez é uma coisa meio que todo mundo fica entendendo porque que a bola não entra, né? A gente tivendo 5, 6 chances claríssimas cara a cara e a gente não converteu, e muitas das vezes o futebol é isso. O futebol não é quem chuta mais, quem acerta mais o alvo, é quem coloca a bola dentro do gol. Infelizmente, a gente esperou tomar um gol e está sendo também uma coisa muito, exceto contra o Bahia, é uma coisa que está acontecendo muito. A gente está esperando tomar o primeiro gol para reagir e muitas das vezes, cara, futebol reagir é muito mais difícil, né? Então prevenir é melhor do que remediar, pô, e muitas das vezes as coisas, a gente está esperando tomar um gol para reagir e muitas das vezes isso custa caro, cara, para um elenco desse, por investimento que é feito, por tudo que é feito. Eu acho que o que a gente está entregando até agora está muito aquém do esperado. Muito bem. Fabrício Bruno.